Quando eu comecei, eu nem sabia que tinha mercado da moda, né? Nem sabia que a moda funcionava como eu sei que hoje ela funciona, né? Eu comecei aprendendo tudo a respeito de costura, corte e modelagem com a minha mãe dentro de casa. Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. E nessa idade, realmente, o meu interesse, primeiro, não era se eu ia ter marca, que marca que eu ia ter. Eu não tinha essa cabeça naquele momento, né? Eu queria mais copiar aquilo que minha mãe fazia dentro de casa. Ela costurava pra ela, né? Não é que ela fazia costuras pra fora. Aham. Ela fazia E as próprias as roupas dela. próprias roupas, algumas Legal. roupas, e eu vi ela transformando o tecido, e aquilo, eu fiquei encantado com essa transformação de um tecido, né? Plano, assim, numa roupa tridimensional que vestiria um corpo, e pedi pra ela me ensinar a fazer tudo aquilo que eu observava ela fazer. E ela começou a me ensinar por tirar medidas, né, do meu próprio corpo, né? Depois passar essas medidas para um papel, para uma modelagem, cortar e depois costurar. Então foi assim que eu comecei a me interessar por roupa, mas na verdade ainda nesse momento não tinha nenhuma ligação com marca. Eu ainda não tinha o pensamento de um empresário ou de alguém que iria fazer uma marca. Eu simplesmente era uma criança entrando na adolescência que estava manuseando ali os tecidos e tentando fazer alguma coisa. Legal. E então você começou fabricando suas próprias roupas. Sim, eu fazia. Quando eu aprendi a costurar, a fazer tudo isso que eu contei, eu comecei a fazer roupas pra mim e roupas pra minha mãe, Legal. né? Quando que virou um negócio? Muito tempo depois, né? Porque eu tô falando aí de 11, 12 anos, né? Antes de falar quando virou um negócio, eu acho legal falar quando foi a primeira vez que eu vendi uma peça, né? Boa, Uma boa. peça, né? Uma das coisas que eu gosto de perguntar aqui no programa é como foi e se a pessoa lembra da primeira vez que ela viu alguém estranho na rua usando uma peça que ela desenvolveu ou da marca dela. Tu Sim. lembra desse momento também? Como que foi essa primeira comercialização de Não, vender a primeira peça? primeira comercialização, assim, eu fazia roupas pra mim e pra minha mãe, e amigos da escola, amigos fora da escola também, perguntavam, nossa, de quem é essa camiseta, de quem é essa calça? Eu falei, eu que fiz, eu que fiz. E até Isso com 11, 12 anos. aí um pouquinho mais já, né? Tá. Porque Uhum. acho que 11, 12 foi uma experimentação, mas foi Sim. uma experimentação constante, que ainda nem acabou, né? E eu tenho Uhum. 52 anos, então faz muito tempo isso que aconteceu, faz 40 anos, né? Daí a primeira vez, um amigo meu me pediu pra comprar uma camiseta igual que eu tava vestindo, que era uma camiseta branca com uma caveira preta, né? E eu falei assim, não, eu vou te dar. Daí ele falou, não, eu quero comprar. Daí eu falei, nossa, tem alguém querendo comprar alguma coisa que eu faço, quer dizer, o que eu tô fazendo tem algum valor. Então eu percebi que aí eu deveria começar a pôr valor nas coisas que eu tava fazendo e, de fato, não vender uma camiseta só, mas preparar mais peças e levar na escola e vender, né? Isso aconteceu, não foi na faculdade, foi na escola mesmo, ainda tava terminando a escola. E foi aí então que eu vendi minha primeira peça, né? Minha mãe me ajudou a fazer o preço dela, né? Que é uma coisa que eu aprendi com ela também, né? Obviamente que não como hoje, né? Com custos industriais, mas uma maneira mais grosseira, assim, de fazer o custo das coisas, né? E sempre um dado super importante que partia dela era a valorização do design, né? Então, assim, o percentual maior desse markup de venda era relativo à criação e não relativo ao tecido, à Aham. fabricação. Era quanto valia aquilo que eu estava fazendo. Legal. Né? Aí começa a construção da marca em si, né? Daí, não, nem acho que aí começa, mas assim, tem um ponto um pouco mais lúdico na construção da marca, que é lá, aí nesse começo, que quando eu fui entregar, finalizar essa camiseta que eu recebi encomenda, ela não tinha etiqueta, né? Não tinha uma etiqueta, porque eu comprei uma camiseta pronta, no lugar que vendia camisetas lá no meu bairro, vendia pijama, camiseta, tipo um bazar, um armarinho, e silquei, né? Fiz o desenho da caveira e tudo e vendi. E não tinha etiqueta nenhuma. Daí eu falei, não, como que eu vou chamar essa roupa, né? Que nome que ela vai ter, que etiqueta vai ter? Não quero entregar sem etiqueta. E daí eu fiquei pensando, será que eu crio uma marca, assim, que não seja o meu nome, ou assino com o meu nome, né? Então eu pensei, não, ela é tão... Esse desenho que eu fiz de caveira e essa camiseta falam tanto de mim que ela não pode chamar outra coisa a não ser meu nome próprio. Então eu fiz minha primeira etiqueta, comprei uma fita de cetim vermelha, dessas fitas que você compra mesmo. Não que eu mandei fazer a etiqueta, Aham. né? Fiz uma tela de silk com a minha assinatura e silquei minha assinatura na etiqueta vermelha de cetim e costurei na camiseta. Então a marca surgiu aí. Surgiu aí, né? A marca, eu digo, a intenção Sim. de colocar uma assinatura num Aham. produto, né? Porque eu só fui depois registrar essa marca em 1993. Quer dizer, a gente está falando de final dos anos 80, quer dizer, 10 anos depois, a marca foi registrada, né? Então eu passei um bom tempo da minha vida fazendo roupas
Alexandre Hershkovich sem ter o registro, sem ter aberto empresa, coisas do gênero, porque eu nem sabia de tudo, que era bem realmente embrionário, Só né? tava fazendo as roupas e Tava a galera fazendo as tava roupas, comprando, tava isso. vendendo e é isso, né? Tava vendendo e acabou. Daí, quando eu entrei na faculdade, bom, daí eu comecei a ter mais noção de tudo isso. A gente tá falando de uma maneira bem abreviada, né? Sim. Bem resumida, porque são muitos detalhes, né? E lembrar de todas as datas. E quando as coisas aconteceram, eu lembro de algumas, mas não todas exatamente. Então você comercializou as peças com seu nome durante alguns anos e aí depois entrou na faculdade de moda. Entrei na faculdade de moda. Primeiro eu entrei na faculdade de artes plásticas, na FAAP, cursei durante 1 ano. E depois eu descobri que tinha faculdade de moda, né? Que era o que eu queria fazer. Legal. Então eu tranquei na FAAP e fui para Santa Marcelina, que é onde eu cursei de 1990 a 1993, né? E daí o meu negócio já tinha mais uma cara de negócio mesmo, né? Então, por essa época, eu já sentia a necessidade de fazer o registro da marca, de fato abrir uma empresa, né? De ter um contrato social e tudo, CNPJ e tudo mais. Isso aconteceu por ali, 92, 93, né? E no final de 93 eu me formei lá pela faculdade. E daí a partir daí eu comecei a fazer coleções regulares, né? Primavera, verão, outono, inverno, já mais com uma cara já de coleção um pouco mais estruturada e não só peças aleatórias que Sim. eu queria vender ou que alguém queria me encomendar, né? Da tua marca ainda, né? Da minha marca, né? Aí tu começou então depois da faculdade, tu começou a produzir, continuou produzindo a tua marca. Sim. E quando tu começou a fabricar, a desenvolver produtos para outras marcas, demorou um tempo? Como que foi essa Mas com o meu nome ou trabalhando para outras pessoas? trabalhando para outras pessoas? Como que foi a transição? Então, porque daí logo no ano seguinte, em 1994, eu abri minha primeira loja aqui nos Jardins em São Paulo. Então eu já comecei a ter que ter um pouco mais de estrutura, ou seja, um vendedor, né? Mas era tudo muito incipiente, tudo muito intuitivo, não era nada, né? Não é que tinha tabelas e planilhas e coisas, era muito assim, fazia, vendia, conseguia o dinheiro, fazia um pouquinho mais, fazia um desfile, fazia outro desfile, né? Não tinha uma produção em escala ainda, né? Não, muito pequena a produção em escala, né? E daí eu comecei a ter que me profissionalizar um pouco. Então não mais eu modelava, contratei modelista, não mais eu costurava, contratei costureira. Minha mãe veio trabalhar comigo oficialmente. Legal. Né? Ela largou o que ela estava fazendo. Ela tinha uma confecção de lingerie, fazia outros trabalhos também. Veio trabalhar comigo. E daí eu comecei a ter que realmente pensar em como profissionalizar esse negócio, porque de fato era aquilo que eu ia fazer, né? E mais pra frente, assim, um pouco mais pra frente, eu comecei a ser chamado para trabalhar para outras marcas. Então, uns anos depois de tudo isso, da abertura de loja, eu fui chamado para conversar, para ser diretor de criação da Zump. Isso em 1998, né? E lá eu fiquei por 4 ou 5 anos, mais ou menos, já como diretor de criação. A primeira marca, a primeira empresa que tu começou a assinar, dirigir a criação. Isso, exatamente. Mas tu dirigia a criação da marca ou tu também colocava o teu nome como... Não, eu continuava com a minha marca, Alexandre Hershkovich, em paralelo, quer dizer, como principal. Sim. E em paralelo, diretor de criação da Zump. Logo depois da Zump, eu trabalhei na Core, que é uma outra marca que ainda existe, mas ela existe hoje com outro formato, mas era uma marca muito forte nos anos 90. Desde os anos 60, né, no Brasil, foi uma marca super importante, é uma marca importante. Trabalhei lá também como diretor de criação, depois na Rosa Chá, e meu último grande trabalho como head de estilo foi no grupo Vulcabras, né, que tem a Olímpicos, a Zaleia e outras marcas. Trabalhei lá como head de estilo durante 2 anos e pouco. Legal. E a tua marca, então, ela esteve no mercado, porque a gente viu uma nova aparição da tua marca. Ela está no mercado, né, na verdade. Ela esteve esse tempo todo no mercado. Sim, desde 93. Desde 93. Oficialmente, quer dizer, oficialmente, se a gente for falar desde quando ela foi registrada, desde 93, e desde que ela existe, desde a primeira camiseta que eu fiz quando eu era adolescente. E essa loja que tu abriu, ela se manteve? Como que foi a jornada da marca até aqui, desde 93? Ela se manteve, eu abri essa loja em São Paulo, né, aqui em São Paulo, depois... eu abri outras lojas pelo Brasil, abri em Recife, em Brasília, em Porto Alegre, um outlet no interior de São Paulo, uma loja em Tóquio. Comecei a abrir a marca para fazer negócios de licenciamento com outras marcas. Então, até 2016, que foi até o ano que eu trabalhei na marca, né? Depois eu parei e voltei o ano passado, né? Foi o que eu percebi. Teve um hiato aí, né? A marca sempre existiu, mas teve uma diminuição de fabricação de produtos
produtos quando eu saí de lá. E no final do ano passado, de 2022, eu retomei a marca como diretor de criação e diretor de comunicação dela. Porém, eu não comprei ela de volta, porque nesse meio todo eu vendi a marca pro Grupo Brands. Então na verdade, é muito complexo. Como que foi essa resumir, história? Né, tudo isso. É muita coisa que acontece. Mas como que foi isso? Criar uma marca, aparentemente ficou algum tempo ali vivendo da marca, com loja, abrindo loja, e depois chegar um grande grupo e, pô, vou comprar a tua marca e é o teu nome. Como que foi tudo isso, essa jornada? Isso, assim, eu já sabia que isso existia na moda, com muito mais frequência fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa. Era mais comum acontecer, agora no Brasil é comum também, né, grandes grupos comprarem outras marcas e acabarem agregando elas no seu portfólio de marcas e de produtos, né. Então eu fui abordado pelo Grupo Brands e aí, no final a gente fez uma negociação e eu vendi a marca para eles. A marca é deles até hoje, né. E desde que eu vendi a marca, quer dizer, eu vendi a marca em 2010, eu continuei trabalhando lá até 2016, né? Depois a gente não renovou o contrato e eu fiquei sem trabalhar nela, só fazendo outros trabalhos nesse tempo todo. E no ano passado me aproximei de novo da Brands, tentando, de fato, voltar a trabalhar na marca e dessa vez ao contrário, eu licenciando a marca, né? Então hoje eu desenvolvo eu e mais 2 sócios, né? Nós desenvolvemos a marca, tanto a parte de roupas como de outros produtos licenciados, e a gente paga para trabalhar com a marca. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast, e para você assistir esse episódio completo é só você ir lá no YouTube, procurar por Marcas Podcast e aproveita e já se inscreve.